A Coderp reabriu licitação suspensa pelo Tribunal de Contas do Estado na gestão passada. O edital para serviços no cemitério Bom Pastor é questionado por especialistas que alegam não ser responsabilidade da companhia administrar o local. A licitação é para contratar empresa para prestação de serviços de sepultamento, limpeza, manutenção e controle da portaria no cemitério Bom Pastor. A entrega dos envelopes será na próxima sexta-feira, dia 27 de janeiro, e o valor é de R$ 135 mil por mês. O edital foi suspenso na administração anterior pelo Tribunal de Contas do Estado, sob a alegação de que não estaria adequado. E agora, a superintendência reabre o certame. E isso, para o professor de Direito Administrativo da USP, é repetir erros do passado. É um sinal contraditório da nova administração, né? Ela criou uma secretaria, trouxe para a administração direta algumas atribuições que a Coderp cumpria indevidamente, né? E isso foi louvável. Agora, em um segundo momento, ela faz a Coderp voltar às velhas práticas, né? Administrar cemitérios não é uma atribuição que se espera de uma sociedade de economia mista, de uma empresa, né? Que, de fato, deve gerir desenvolvimento tecnológico e gestão de sistemas de informação. Por que ela administra cemitério? Essa é a pergunta que todo mundo faz. E nós fomos até a Coderp para saber a resposta. A superintendente explicou que está na lei e, por isso, a companhia deve cumprir. E nós pretendemos, nesse governo, voltar isso para a administração pública, já que realmente não é uma obrigação, não está dentro do escopo da Coderp. Mas isso depende de um projeto de lei, e nós não podemos interromper esse serviço repentinamente. Enquanto isso, a prefeitura corre mais um grave risco. O grande risco é a gente voltar à prática da Coderp funcionar como um cabide de emprego da Prefeitura de Ribeirão Preto, que é uma prática de décadas em Ribeirão, né? Você precisa contratar alguém, você contrata na Coderp. É isso que a gente espera, é isso que de fato a gente espera que a Prefeitura de Ribeirão Preto nessa nova gestão não faça. A Coderp foi um dos principais centros de corrupção da última gestão, apontados pelo GAECO e Polícia Federal, por meio da Operação Sevandija. O economista diz que é preciso avaliar se a companhia como empresa é viável da maneira como está hoje. A primeira etapa agora em relação à Coderp é pensar qual é o papel dela na administração de Ribeirão Preto, ou seja, se ela é necessária ou não. Porque se a gente analisar nos últimos 8 anos, ela poderia ser chamada de CAERP, Companhia de Atraso de Ribeirão Preto, e não Coderp, Companhia de Desenvolvimento de Ribeirão Preto. O segundo ponto a respeito da Coderp é fazer uma análise da viabilidade financeira, porque é uma empresa que está endividada, é uma empresa que tem dinheiro para receber de quem também está endividado, que tem pendência de recolhimentos de terceiros. É uma empresa que está numa situação séria em termos de viabilidade. O maior e único cliente da Coderp é a Prefeitura, que deve para a companhia hoje cerca de 65 milhões de reais. Com toda essa dívida, a empresa aqui deve de impostos aproximadamente 150 milhões de reais. O que a superintendência vai fazer para organizar tudo isso é o que muita gente quer saber. Nós estamos negociando e verificando com a Prefeitura, com os órgãos competentes da Prefeitura, esses recebimentos, esse haver. E, de fato, a Coderp deve esse montante para o fisco, porque a administração anterior não recolheu os impostos, não pagou nada de imposto, inclusive impostos que foram retidos. E o que nós vamos fazer é tentar um refinanciamento disso, um refis. A Coderp passou nos últimos 8 anos por um processo de desmando. E o caso, para mim, seria mais adequado uma investigação profunda sobre quem deu as ordens para que a empresa chegasse nesse ponto, quem aprovou essas ordens, quem executou essas orientações e, no caso, procurar o que a gente chamaria de paternidade da criança, ou seja, quem está vinculado ao problema que a Coderp tem hoje. Agora, a gente espera que a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto deixe a Coderp com as suas funções, esvazie a Coderp das funções que não se espera dela.
né? Por exemplo, administrar um cemitério. Isso não é a função de uma empresa de tecnologia, repito. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. Nós vamos falar mais sobre esse assunto com o diretor de jornalismo do Sistema Clube, Roberto Ribeiro. Roberto, essa nova função, essa nova gestão, então, começa mal em deixar a Coderp com a mesma função, que, aliás, não é dela. Boa tarde. Boa tarde, Paulo Pussi, e a todos que assistem ao Jornal da Clube. Oficialmente, a Coderp tem que ser extinta e depois você vai ver o que deve ser criado no lugar dela. Para, extingue, fecha, chega. Foi muita corrupção em 8 anos, foi muito dinheiro público jogado fora, tem uma dívida, você ouviu, tem que receber 60 milhões, deve 130. Vai ser sempre um sugadouro de recursos públicos. Então, para o bem da atual administração, que começa com a cara nova, para a Coderp, chega da Coderp, define o que vai fazer no lugar dela. Se não sabe o que vai acontecer, vai levantar dúvida para quem votou para eleger o atual prefeito, vai deixar dúvida para o momento que nós continuamos a viver na Coderp. Agora, a atual superintendente da Coderp, ela afirma que há necessidade de um novo projeto de lei. Roberto, isso já não deveria estar em processo? Quem quer mudar deveria já ter pensado nisso, né? Quem fez uma transição, quem teve governo de transição, que tomou conhecimento de toda a situação financeira, econômica da prefeitura, devia ter se deparado com aquilo que é a Coderp. Já manda um projeto de lei e a Câmara tem que votar, tem que se posicionar e aí sim, aí você tira toda e qualquer dúvida. Para a sociedade, se a sociedade não cobrar, corre o risco de manter os mesmos vícios da administração anterior, Roberto? Olha, o que nós temos que entender é o seguinte, a sociedade civil questionou, falou, lutou, fez a sociedade política que aí está. Agora, se ela deixar do jeito que está, vai mais uma vez criar os mesmos problemas de 8 anos atrás. Vamos ficar sempre nos arrastando. Então a gente tem que participar, a sociedade civil tem que ir à Câmara, a sociedade civil tem que perguntar ao secretário, a sociedade civil tem que perguntar ao prefeito, ela tem que saber, afinal de contas, o que está sendo feito da cidade. Eu vou insistir, a sociedade civil votou e fez a sociedade política que aí está. Não pode deixar essa sociedade política jogada a seu bel prazer para fazer aquilo que bem entende. Tem que fazer aquilo que a cidade precisa. Ribeirão Preto precisa da Coderp atual, Roberto? Não precisa da Coderp atual. Vamos pensar o seguinte, o cemitério, a paz é eterna. Quer uma paz eterna, não quer discussão, não quer, vá ao cemitério. As pessoas estão lá para o eterno descanso. A Coderp precisa acertar o passo e se transformar em potência de tecnologia, em potência de desenvolvimento para a cidade, em órgão que não seja cabide de emprego, em órgão que não sugue recursos da cidade. Muito pelo contrário, é hora dela ajudar no desenvolvimento da cidade. Agora, ir lá administrar cemitério, eu vou insistir. No cemitério, a paz é eterna. Na vida, a paz ela é cheia de contradições, ou melhor dizendo, a vida é cheia de contradições. É isso que nós precisamos, um órgão que pense a cidade, que dê desenvolvimento para a cidade e que não fique cuidando do cemitério. Cuidar do cemitério, existem outras maneiras. Obrigado pela sua participação, Roberto.